Eu estava desempregada há 3 meses. E foi a primeira vez que eu fiquei desempregada. Então, 30 anos que eu trabalhava, eu falei que eu estava realmente participando de outros processos, que era verdade. Ele me perguntou o valor. Só que no meu íntimo eu pensei, não, eles vão me fazer uma contraproposta. E eles fizeram uma contraproposta, mas ainda estava muito abaixo. Eu dei a negativa na sexta-feira, que realmente eu não conseguia, mas eu segui exatamente o método. Porque eu sabia que a menina do RH, ela tinha sido a minha advogada lá dentro. E na quinta-feira, a menina do RH me contatou. E me falou, o que precisa para te vir trabalhar na empresa? E aí, eu fiz uma nova proposta. E aí, me chamaram para uma outra entrevista com outro CEO. Na área da saúde, na parte administrativa. Hoje eu estou na parte de coordenação. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Moni? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. Olha esse sorriso aí, que coisa boa. Aliviadíssima. Tira um peso das costas, né, Moni? Que coisa boa. Moni, para a gente poder começar esse bate-papo, você conseguiu emprego em menos de 51 dias usando o método PRH? Sim, em 46 dias. Eita, coisa boa. E foi para qual área? Na área da saúde, na parte administrativa. Legal. Hoje eu estou na parte de coordenação. Opa, então uma vaga de liderança na parte administrativa, na área da saúde, que tem gente que fica perguntando, funciona para a área da saúde? Funciona também. Funciona. Que legal, Moni, que legal. E, na verdade, poderia ter sido muito antes desses 46 dias. Após a liberação de vocês do LinkedIn e do currículo, no 5º dia, eu já tinha feito uma entrevista nessa empresa que eu entrei. E nós ficamos quase 2 meses em entrevista, negociando proposta, estudando essa parte. Mas poderia ter sido sim. Eu é que fiquei escolhendo realmente uma parte que poderia ser mais adequada para voltar para a área. Perfeito, Moni. E me conte uma coisa, quando você me conheceu, você estava desempregada ou estava empregada? Eu estava desempregada há 3 meses. 3 meses. Você lembra como é que estava a sua cabeça antes de me conhecer? Como é que estava o seu sentimento, enfim? Lembro exatamente. Porque assim, eu trabalho desde os meus 15 anos. E foi a primeira vez que eu fiquei desempregada. Então, 30 anos que eu trabalhava, e foi no início, porque eu saí da última empresa por uma negociação que nós fizemos. Eu vi que já não tinha mais espaço para crescimento, já não estava feliz, já estava com questões até de saúde. Só que, na verdade, eles fizeram um acordo, me desligaram. Só que quando eu voltei, eu fiquei, então, inicialmente uns dias, realmente sem pensar em nada, tipo uma mini férias. E aí, quando eu me dei conta, eu não sabia como é que estava o mercado. Comecei a ouvir falar da dita cuja inteligência artificial, que o meu currículo tinha que passar por um robô. Eu já não sabia mais como é que eu tinha que procurar, porque em todas as empresas que eu que solicitei para sair. Então, antes eu estava preparada para o mercado. Eu estava atenta. E dessa vez o mercado que tinha que me achar. Então, passou muitas coisas pela cabeça. Nossa. Quando eu te achei, eu já estava no momento que o peso era muito grande, que tu precisava, era muito mais interno o sentimento, porque tu não tinha como desabafar com muitas pessoas. A família também estava preocupadíssima. Então eu te achei, eu já tinha pago uma outra mentoria. Sério? Não sabia. Que na verdade foi uma pessoa apenas com seguidores, milhares de seguidores, e quando a gente está no calor. Então foi antes até de eu sair dessa empresa, que eu estava, a minha última empresa, e não fez absolutamente nada. Nada aconteceu nesse tempo. E aí um dia no LinkedIn, aí eu achei uma pessoa aí falando em 51 dias.
Mais um charlatão. Eu pensei, nossa, isso aí deve ter sido uma promessa, deve ter sido alguma coisa assim do para o ímpar. E aí depois eu fui para o YouTube, aí eu verifiquei o que eram esses 51 dias, e aí eu fiz o teu curso gratuito, que foi no final de setembro. E aí o curso gratuito 2 eu estava online, e no terceiro, onde tu fizeste a proposta para poder entrar no PRH, eu estava em aula, e aí no final eu cheguei, e aí eu até anotei 23 e 26, eu entrei para ver o que tu tinhas falado, eu não consegui assistir a aula, eu só fui para o final para ver o que era a proposta, e eu pensei, nossa, o propósito é muito maior. Que legal, mãe. Que legal. Aí, mesmo desempregada, eu comprei, mas acreditando desde o início. E o que te fez acreditar tão forte assim que ia dar certo? Primeiro, no que tu passava, a forma de tu te expressar. Porque as pessoas que estavam aí, elas tinham nome, elas tinham WhatsApp, elas tinham LinkedIn, elas tinham vídeo gravados no YouTube. Então, não era muito mais o que tu falava do que os exemplos. E a forma que tu abordava de uma forma humana. Porque tu sempre falava que a maioria das pessoas que estavam aí estavam desempregadas. E tu sentia uma diferença no próprio chat do curso gratuito. Tu já sentia uma diferença nas pessoas que estavam aí. A comunidade, né? Já sentia como é que ia ser. Tu já sentia que era uma parte humana. Que as pessoas estavam aí realmente, a maioria para um propósito maior, da dificuldade de tentar se encontrar, e que precisavam, às vezes, muito mais de apoio do que até mesmo o próprio emprego. Porque não tinha mais para onde ir. Perfeito. Aí eu fechei o curso, só que eu só iniciei ele dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro que eu comecei a assistir as aulas, e logo teve o sábado, que foi o dia do PRH Day, que foi o dia todo que eu participei ao vivo. Só que assim, desde o início, desde a primeira aula, e mesmo neste sábado aí, eu fui uma pessoa que eu me esmerei muito, eu me dediquei muito. Eu tinha anotações em post-it, eu tinha anotações em folhas, no meu caderno, eu fiz Word. Então, cada aula importante eu fazia um resumo. Os teus manuais eu baixava e tirava print dos principais assuntos. Então, eu fui super dedicada. O PRHD, no dia, eu tenho prints de tudo que foi falado e abordado. Eu tirava print da tua tela, independente de esperar o material ou não, eu tirava a tela e anotava as tuas principais falas. Que legal. E aí, depois desse dia, eu fui seguindo as aulas, e aí o primeiro impacto foi uma pessoa falar que eu precisava fazer no meu currículo. Que tu falavas assim, mas eu não vou fazer o currículo de vocês, porque eu não conheço a história de vocês. Aí eu lembro que num dia eu pensei, nossa, além de pagar, eu vou ter que pensar. Caro. Eu não tenho mais estrutura para pensar. Eu pensei, nossa, bom, agora realmente foi um choque. E aí tu acaba pensando e parando para pensar na tua história, onde eu nunca tinha pensado. Eu nunca tinha me valorizado. O meu currículo ele tinha 3 páginas. Mas eu nunca tinha parado para pensar nos meus números, em como eu tinha começado lá de baixo, como eu tinha crescido, como agora eu tinha optado até o meu 5º mês de seguro-desemprego, eu tinha optado em escolher a vaga. Eu realmente, não é que eu
que eu estava assim, eu posso escolher, eu sou a melhor, eu tenho dinheiro guardado. Não. É que eu tinha um propósito que quando eu voltasse para o mercado, eu ia voltar para algo que ia seguir a minha carreira. Que eu ia poder dar continuidade. Que eu ia poder seguir com os meus números. Que eu ia poder seguir com o meu propósito. Eu jamais pensei em sair da área da saúde, porque o meu propósito, desde o início, a minha carreira foi seguir, poder fazer a diferença nesse meio. Perfeito. E quando eu iniciei a fazer o currículo, eu segui exatamente, eu consegui manter as aulas e fui Hoje seguindo. você entende por que eu não faço o currículo de vocês? O racional por trás e como que isso ajuda na entrevista, por exemplo? Entendo e apoio 1000%. Porque tu tá nos dando as ferramentas. Tu tá nos dando a vara para nos ensinar a pescar. Perfeito. Então é Perfeito. uma forma que... E aí o teu cuidado em fazer isso conosco é um cuidado tão especial, é um cuidado tão individualizado, por mais que nós estejamos aí com várias pessoas nos plantões, nos chats, mas é algo assim, parece que a gente tá realmente, tu nos pega no colo e nos balança com carinho, sabe? Parece que tu sabe o que a gente passou, o que a gente passa, porque estar desempregado é uma grande prova. Porque tu não escolhe. Às vezes, o mercado, ele te enxerga de uma forma diferente. As pessoas, elas, a maioria, se afastam de ti. No início, elas querem tentar te ajudar, mas elas acabam se afastando, umas porque elas sentem que não tem como ajudar, e as outras porque elas sentem que tu não tá bem. Então, ao invés de poder dar alguma palavra como elas acham que não tem, elas acabam se afastando, não é por mal. Hoje eu percebo isso. Hoje eu me coloco no lugar dessas pessoas e percebo o que eu posso fazer de diferente. Perfeito. Perfeito. Ô, mãe, e você, uma curiosidade, você participou lá do PRH Day. O PRH Day é um evento que eu tenho muita dificuldade de vender para fora. O quão importante é esse evento para quem se sente perdido, desnorteado, como que um dia pode mudar o jogo para as pessoas. Mas eu queria uma ajuda sua. O que se eu pudesse explicar para as pessoas o que é o PRH Day, para uma pessoa que não está no PRH, para uma pessoa que não conhece, que eu posso falar para elas entenderem a importância de estar nesse evento, que vai mudar o jogo para elas para conseguir emprego? Eu acho que, primeiro, é uma motivação que tu não sabe que tu tinha. Ele começa a te motivar, tu entra no início da manhã com um semblante e tu sai com totalmente outro, tu sai com várias ferramentas, mas não é a teoria, é na prática. Tu até cita livros, tu cita autores, mas é a prática. Tu dá todas as receitas de bolo. Tu explica como que a gente pode fazer, mas de uma forma simples. Tu poderia usar pela tua formação, pelo teu histórico, por tudo que tu tens de bagagem, tu poderia usar palavras de ser uma pessoa difícil, uma pessoa importante. Não, mas eu posso falar, não. Tu age de uma forma tão fácil para que a gente se intere e se sinta importante. Então, esse dia, ele é muito motivador. Tanto é que eu finalizei o dia e eu não saí da frente do computador. Eu desliguei, terminou o dia e ao invés de foi um dia, até tu comentou, né? Não, agora vocês podem relaxar, aproveitem. Não, parece que tu ganha um fôlego. Parece que legal. Realmente tu traz as informações, parece que tu começa a acessar as informações num lugarzinho que estava fechado, que estava guardado, que parece que tu nem tinha merecimento. Total. E além do PRH Day, eu acho que todas as aulas, todas, eu acho que o gratuito, ele te dá o início. E depois o PRH, ele te dá
vários detalhes que vai te abrindo a mente e vai te fazendo tu te sentir útil, tu te sentir um bom profissional, tu sentir que tu precisa te valorizar. Porque como é que tu vai fazer uma entrevista ou fazer uma transição de carreira se tu não acredita em ti? Perfeito. Perfeito. Então, e a comunidade mudou para você, o jogo? Participar da comunidade, dos mentorias em grupo. Tem muita gente que fala, Rick, eu só preciso de uma mentoria individual com você, é só isso que eu preciso. Eu falo, rapaz, não é assim, não tem como em 1 hora eu passar todo o meu conhecimento para você, não tem como, é impossível, e você vai perder muito mais ali não estando uma inteligência coletiva, que é o que a gente tem numa mentoria em grupo, né? Aí eu queria saber de você, se você acha que fez diferença participar da comunidade. eu gostaria de ter te conhecido no início da minha carreira. Porque teria sido tudo diferente. Eu teria sido uma profissional mais segura, que levaria menos para o coração, acreditaria mais em mim, no meu potencial, porque muitas vezes as outras pessoas acreditam mais em mim do que eu mesma. A tua bagagem, ela é enorme, ela é valiosíssima, mas tu estar numa mentoria em grupo e tu conhecer outras pessoas que estão na mesma trilha, que às vezes elas vão te erguer, às vezes tu vai reerguer elas, às vezes é uma palavra, um conforto. Os plantões, em muitos plantões eu nem ligava a câmera, porque eu estava tão abalada, eu estava tão desnorteada, eu estava tão triste, mas eu estava aí. Eu fui fazer um remember dos plantões e eu vi em 2, 3 plantões só aparece meu nome, porque eu não tive coragem de ligar a câmera. Porque eu pensei, as pessoas que estão aí, tem horas que elas não merecem ver como que a gente tá. Só que tem horas que tu entra, tu fala, tu tem uma palavra de conforto. Às vezes tu entra ali no chat, tu entra no WhatsApp do grupo, tu fala individual com as pessoas, porque elas existem. Elas não são apenas um número, elas não são apenas pessoas que te curtem lá no LinkedIn, nas redes. Elas existem. Elas têm famílias, elas têm dores, elas têm alegrias, elas têm conflitos. Perfeito. Um vai estar dando uma alegria, comemorando algo que pode não ser o ideal nesse momento, mas é o que teve. Tem outros que vão incentivando, que vão ajudando, que vão dando uma palavra, que vão botando um rostinho. E isso é muito além do dinheiro. Total. A gente precisa do dinheiro financeiramente, todos precisamos trabalhar. Mas isso o dinheiro não compra. Ninguém está pedindo para as pessoas lá da mentoria te incentivarem, te darem estamos juntos, te ouvirem tu desabafar. Porque em muitos momentos eu também desabafei lá. Perfeito, perfeito. E aí eu lembro que um plantão, eu entrei e eu fiquei com a câmera desligada e eu liguei só quando era o meu momento. E foi um desabafo que eu fiz contigo. São muitos desabafos que as pessoas fazem. E eu lembro que eu foi numa quarta-feira, e eu lembro que eu estava com muita dor, assim, exatamente nessa empresa que eu estou trabalhando agora. Porque no início eu fiz a entrevista no final de outubro, e no mesmo dia foi com o RH, e aí eu falei da mentoria, elas já queriam o meu contato, o contato da mentoria, porque acharam fantástico. E eu já fui para um dos diretores e ele já queria me contratar. No 5º dia que eu tinha entrado, feito, e tinha passado uns 4 dias, 5, que daí agendou a entrevista. E aí, na hora, ele fez ele falou, mas realmente tu tem perfil, nós gostaríamos. E aí ele tocou nessa parte financeira. E ele disse assim, mas eu acho que com a tua experiência, com todo esse know-how que tu tens, talvez tu entre na empresa e tu fique pouco tempo pela parte financeira.
E aí eu lembro que tu sempre fala muito que a gente tem que ser leal, nós não podemos ser desleal. Mas existem formas de falar. E isso tu nos explica lá nas aulas. Só que às vezes são muita informação. E eu, naquele dia, eu falei que eu estava realmente participando de outros processos, que era verdade. Ele me perguntou o valor. Só que no meu íntimo eu pensei, não, eles vão me fazer uma contraproposta. E eles fizeram uma contraproposta, mas ainda estava muito abaixo. E aí, véspera desse plantão, eu dei a negativa na sexta-feira, que realmente eu não conseguia, mas eu segui exatamente o método. Porque eu sabia que a menina do RH, ela tinha sido a minha advogada lá dentro. Que legal! Que eu senti. E eu tinha essa confiança. Só que eu precisei dar a negativa, porque eu sabia que eu não ia. Não era muita diferença, mas eu não ia poder ficar lá por muito tempo. E eu não queria isso. Você usou o modelo que a gente indica de negar a proposta. Exatamente. É o Ctrl+C, Ctrl+V. Perfeito. Eu assisti a aula, eu estava com o texto aí e eu só fui alterando. Mas eu não assisti uma vez. Eu assisti 2, 3 vezes até realmente eu me sentir segura. Isso foi na sexta-feira. Na quarta-feira eu entrei no plantão e aí eu te falei que eu tava um pouquinho chateada, porque eu acho que eu tinha sido. Não é que eu queria ter sido desleal, mas talvez eu pudesse ter colocado uma oportunidade, porque eu poderia talvez ter falado de uma outra forma. E aí eu lembro do teu acolhimento, e especialmente que tu falas, Moni, te perdoa. Te perdoa porque tá tudo bem. Tu poderia ter sim usado dessa forma, ter usado outras palavras, mas te perdoa. Porque, tipo, nada acontece por acaso. Tu seguiu o método, e é o método que eu confiei. Eu não fiz isso. Eu confiei desde o início. Tanto é que em plantões vários, no DEI, em plantões eu falava, eu já nasci pronta para entrevista contigo. Eu colocava. Na quarta-feira, tu falaste isso, e aí, nesse dia, eu não consegui entrar no computador mais. Não. E na quinta-feira, a menina do RH me contatou. E me falou, o que precisa para te vir trabalhar na empresa? E aí, eu fiz uma nova proposta. E aí, me chamaram para uma outra entrevista com outro CEO. E aí, eu fui muito tranquila, preparada, com os números reais. Não eram números de invenções, eram números reais. Eu pude contar a minha história, eu estava super tranquila. Que legal, mãe. E aí eu saí de lá tranquila e pensando, a probabilidade de dar certo é muito grande. Porque quando eu fui lá, eu vi também essa menina da RH e essa outra moça que acompanhou na entrevista, e eu senti aquele olho, aquele olhar, aquela pessoa que realmente falou. E aí esse CEO falou, mas falaram muito bem de ti. Na verdade, falaram o que eu consegui explicar. Eu consegui contar a minha história. Eu consegui não interromper. Eu consegui respeitar o processo. Que tudo tinha vontade. Eu me preparei para isso. Eu consegui. Dedicado especialista mesmo, por completo. Era relevante para a empresa e não relevante para mim. Tem histórias que eu não contei, porque para aquele momento, para a vaga, não era precisa. E eu estava preparada. E aí eles me chamaram, aí demoraram uns dias, só que eu comecei a acompanhar as redes, aí eu vi que um dia eles estavam na festa da final do ano, um dia eles estavam desenvolvendo isso, e logo que passou já me chamaram, e eu estava realmente participando de outros processos, mas assim, eu fiquei muito feliz em estar nessa empresa, porque eu estou numa outra forma de olhar, de ser profissional. Eu acho que a mentoria, ela auxilia não só a conseguir o trabalho,
mas a ser uma pessoa melhor. Porque a pessoa, ela vai refletir no profissional. E por isso que quando eu menciono, eu gostaria de ter te conhecido antes, porque hoje eu sei de profissionais que eu lembro que para mim são referência, que eu tenho certeza que elas têm mentoria. Porque a forma de ver os problemas, de analisar, de reagir, ela é outra. Porque tu tem alguém que está te pegando pelo colo. E não é só a teoria. É alguém que entendeu, que te apoiou. E eu, mesmo desempregada, eu estou na Bike Vitalícia. Olha E aí. eu paguei uma vez no cartão, porque eu sabia que em dezembro, quando o cartão virasse, eu estaria empregada. Porque eu estava fazendo tudo certo. Que legal, mãe. Então, por mais que eu já, logo no início eu poderia ter aceitado a primeira proposta que veio em menos de 10 dias. Mas não era esse o propósito. Não era só conseguir um trabalho. Total. Eu queria fazer diferença novamente. Eu sou uma profissional que faço diferença. Porque que legal, eu me esforço para isso. Mas a mentoria, ela te dá um outro viés. É um superpoder, né, que eu dou para vocês, mas eu acho que você entende o porquê que eu só dou isso no PH, né, porque teria muito desleal se eu entregasse muita coisa no YouTube que ia usar para o mal, ia se aproveitar, ia fingir, né, alguns gatilhos mentais, números, eu falo, vamos usar com lealdade, vamos usar com honestidade isso aqui, porque a gente é a comunidade do bem, mas isso aqui é um superpoder, se preparem que o jogo vai mudar, se vocês seguirem o método, o jogo vai mudar. E Moni, tem gente ainda no PH que infelizmente ainda não virou dedicado especialista. Você, como dedicado especialista número 198, tá nos top 200. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Se tudo der certo, hoje à noite a gente bate os top 200, que depois da sua ainda tem mais 2 entrevistas sem ninguém remarcar. Eu queria um conselho seu para a galera que está na comunidade. O que mudou o jogo para você, assim? Se pudesse indicar uma coisa para a pessoa fazer ou estudar dentro do método PH, o que você indicaria para elas? Primeiro, tem que acreditar no processo. E realmente, quando tu falas que tu não pode mais, tu tem que focar em um, realmente tem que focar em um. Por isso que desde o início, quando eu fiz o curso gratuito e comecei a acessar o PRH, eu esqueci todo o resto que eu sabia. Porque eu acreditei. Então, primeiro, a gente tem que acreditar. Segundo, eu fui uma pessoa que eu me empenhei muito. Eu assistia às aulas, eu anotava, eu registrava, eu ia lá, alterava. Fazer o próprio currículo não é nada fácil. Porque a gente nunca se olhou para dentro. Quem que já se olhou para dentro? Quem que já pensou em se valorizou? Quem é que foi lá para o LinkedIn contar todas as suas histórias, parar para escrever? É muito mais cômodo pagar alguém. Mas quem que sabe o que a gente passou? Então, primeiro é acreditar no processo. É seguir realmente o método. É seguir piamente. É ir alterando. Não o tempo todo, mas é ir moldando o que tu precisa. Eu vou te dizer que eu tinha a minha planilha das entrevistas, dos processos que eu participava, mas eu não via pela quantidade. Eu fui pela qualidade. Tinham processos que eu não colocava, eu simplesmente enviava, mas os que eu realmente acreditava, eu ia atrás. Porque senão tu fica só um número. E para mim isso não me ajudava, me deixava mais nervosa ainda. E eu fui uma pessoa que, quando tu falas assim, tem dias que vão ser ótimos e tem dias ruins, e eu pensei, nossa, mas não vai ter dias ruins. Sim, vão ter dias ruins, vão ter dias péssimos, vão ter dias que... Mas vão ter os dias ótimos que tu vai... Eu era uma pessoa que eu levantava, ia para o computador, almoçava na frente do computador, de noite eu estava no computador, e quando saía, não, vai para a TV...
Não, a TV ficava ligada e aí eu já estava no celular de novo. Então, eram dias que eu ficava horas em sites, horas em vagas, e eu fui uma pessoa que eu fiz, de novo, eu segui tudo à risca. Eu tô cadastrada em mais de 50 sites. Olha Eu fui que uma dedicado pessoa que especialista. segui o que tem nas tuas aulas, o que tem no PRH, e mesmo assim eu ainda ia atrás de outros sites. Aí, ó, tá vendo? Que Porque tu maravilha. tem que fazer a tua parte. E é assim, ó, Puros. e cansa. Tem dias que realmente tu não consegue, é aquela história, tu tem que ficar com a câmera fechada, porque tu não consegue te enxergar. Mas vão ter os dias que os seus olhos vão brilhar, que tu vai sair motivada. Então, eu acho que o principal, acreditar no processo, seguir as aulas. O curso gratuito, ele te dá um início, mas o PRH não é para toda pessoa. Realmente, ele te dá várias formas, várias abordagens que não é para qualquer um. Porque realmente, se tu usar isso de uma outra forma, tu até pode te beneficiar, mas eu tenho certeza que vai ser para curto prazo, porque a própria tua carreira ela vai te derrubar se tu não for leal. Isso é o próprio Perfeito, mercado, porque tu perfeito. pode fingir para várias pessoas, mas é o teu dia a dia que vai mostrar o quanto tu é um bom profissional. Total, total. E quando eu entrei na Black, que eu também não estava empregada, que eu acreditava, a Black também ela já começa a te dar uma outra nuance. Só que aí eu lembro na primeira aula do CRH que diz assim: eu assisti, bom, agora eu vou ter mais um superpoder. E aí na primeira aula tu diz: se tu tá desempregado, para aqui e volta pro PRH. E eu pensei, vou ter que voltar a fazer o tema de casa. Fecha isso, volta lá. O processo ele não é fácil. Não é, não Ele é, não é não é. fácil. E aí, assim, ó, o principal é acreditar, fazer o processo correto e tu saber que realmente vai vir. E eu tinha e tenho muita fé. E eu vou te falar que eu fiquei 5 meses desempregada e os 3 meses que eu fiquei sem a mentoria, que foram 3 meses e alguma coisa, porque depois eu fiz e comecei, eles tiveram momentos desesperadores. Com o PRH também tiveram momentos, mas em nenhum momento eu estava lá no chão estendida. Eu poderia estar preocupada, mas eu sabia que era só questão de tempo. Porque Tá. tiveram outras pessoas que me espelharam aí, que estavam em dias ruins, que tiveram várias histórias, que tinham famílias, que têm filhos. Histórias assim, nem toda história é feliz. Tem histórias tristes, histórias preocupantes. E um vai ajudando o outro. Então, isso não é dinheiro gasto, é dinheiro investido. E se eu pudesse falar para assim, para cada pessoa desempregada, então é algo que assim, prioriza. Eu sei que o curso que vocês tem várias formas para pagamento que vocês facilitam. Dá para Não, e eu quem? aposto que o seu Oi? salário é maior do que a parcela do PRH, né? Provavelmente. Seu salário é maior do que a parcela do PRH. Vocês facilitam de várias formas, de várias formas. Porque a gente é uma forma que tu tem de entrar, mas de entrar no mercado diferente. Então, Total. agora, o que me leva a continuar na mentoria? Agora, tá empregada, tá tranquila. Não. Eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito. Eu sempre me exigi muito profissionalmente. Como é que eu vou dar seguimento na minha carreira? Sozinha de novo? Não. Isso eu Agora já você tem a passei Black. sozinha. Isso foram anos que eu passei sozinha. Foram anos chegando e pensando, não vou para a teoria, vou para os livros. Mas por que não falar para as pessoas que estão aí no dia a dia? Então é algo que eu vou indicar, eu vou seguir Que bom, mano. indicando para quem está sem trabalho e para quem está empregado, então é algo assim que é um prêmio.
É um Que prêmio bom, mano. porque tu consegue. Eu imagino a tranquilidade que dá para quem está empregada. Total. Total. Você tem uma segurança de carreira, né? Que nem eu tenho hoje, assim. Eu falo com minha sócia, se eu rir carreira der ruim, eu tenho uma segurança de que eu consigo emprego em 51 dias. Isso eu tenho certeza. Então eu posso empreender aqui tranquilamente, porque eu vou conseguir emprego. E é o que eu quero passar isso para vocês também. Moni, de verdade, eu vou ter que a gente tem mais 2 entrevistas hoje de Que dedicados ótimo! especialistas. Então, mas muito, 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 muito obrigado mesmo por você estar aqui, por estar dando seu depoimento, por trazer algumas coisas que deram certo para você. É uma dedicada especialista por completo, mais de 50 site vagas, tinha um currículo acima de 3 páginas, reduziu para uma página, fez sozinha, negociou, negou proposta da forma como a gente indica. Maravilhosa. Se as pessoas, Moni, quiserem te pesquisar no LinkedIn para ver se você é de verdade, se os 198 dedicados especialistas são pessoas reais, elas podem falar com você no LinkedIn para ver se é de verdade? Podem, devem, eu estou à disposição. Eu quero passar esse conforto, essa tranquilidade, essa certeza de que vai dar certo. Por mais que vai ter um momento que parece que tu não enxerga o sol, mas dá certo. Dá certo porque eu sou a prova. Eu sou a prova, eu existo, eu sou este número porque ninguém pagou para mim esse número. Eu fui atrás para conquistar. Então é um grande orgulho e uma honra. E eu quero muito te agradecer pela pessoa humana que tu és. Pela pessoa família, pelo teu propósito. Os 51 dias não é só um número, é um propósito muito maior. Além de ter um propósito, é algo que verdadeiro, honesto. E isso é algo que eu falo de coração e quero que muitas outras pessoas possam ir atrás dessa tua verdade também, acreditar e saber que isso não é para um tempo curto, é para a vida. Total. Profissional Total. e principalmente pessoal. Amém, amém. Mônica, obrigado mesmo. Se as pessoas quiserem então se conectar com você, é a Mônica Ifen Bagatini, assim que fala? Não sei se fala. Bagatini com 2 T's. Perfeito, eu vou pedir para minha editora colocar aqui. Obrigado mesmo. E ó, a turma 14 veio, como vocês falaram, para poder bater a meta do top 200, porque os 2 que eu vou gravar hoje, agora de noite, ainda são da turma 14. Então, manda lá uma mensagem no grupo da turma 14 se você puder falar. Gente, acabei de gravar com o Rick, daqui a pouco vai ser vocês, vamos ultrapassar esses 200. Tá Pode bom? deixar. Obrigadão, Beijo, tá? Moni. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.